Pessoal, vamos lá então. A gente vai falar de objetivos de desempenho de produção, em que cada empresa vai, aí no caso, definir qual objetivo ela vai focar. Geralmente ela decide um específico. Ela consegue ligar um, dois, três no máximo, mas os cinco ela não consegue, tá? Então, o que são os objetivos de desempenho, como eles funcionam, para que eles servem, qual que é a ideia? Isso aqui é pensado mais na produção estratégica, tá? Uma forma de o caminho que você vai seguir. Por exemplo, uma pizzaria lá que você está de madrugada, chegou do seu rolê e vai pedir uma pizza, você está com pressa, quer comer para dormir. Aí é aquela história, o foco é velocidade, automaticamente não vai ser a melhor qualidade. Não estou criticando a empresa que faz isso, mas é fato. O que é diferente de você entrar numa pizzaria de forno a lenha, aquela coisa toda, e ficar aguardando, aí são produtos selecionados. É só você parar para pensar e colocar, por exemplo, em pauta a situação do... aquela lanchonete que você monta o seu lanche. Me sumiu o nome da cabeça, mas também não poderia falar. Mas enfim, você não tem que pegar uma fila, você não é o preço mais acessível também, mas não é tão caro. Mas o foco deles é qualidade. Aí é um alto grau de customização. Então o objetivo de desempenho deles é a qualidade. Pensar num lanche mais natural. Aí você entra na fila, você escolhe como você vai montar. Então quer dizer, não vai ser velocidade, não tem como. E automaticamente o preço não vai ser assim tão acessível igual se você comprar um lanche mais simples, tá? Então é isso aí. Na parte de teoria, o foco da gestão das produções e operações busca oferecer soluções avançadas para programar e gerenciar a produção. Aqui a gente está tendo uma visão mais estratégica de maneira inteligente, obtendo ganho de desempenho e deve estar diretamente alinhado aos critérios competitivos da manufatura. Ou seja, é estratégico pensado na ideia de competição com as áreas de decisão de manufatura e demais funções da empresa. As tomadas de decisão afetam diretamente a competitividade da empresa, repercutem no desempenho percebido pelo cliente, afetam o desempenho da manufatura, deve ser gerenciada de acordo com a estratégia competitiva da empresa. Em consequência, a ferramenta não está mais em sincronia com os objetivos estratégicos da empresa e pode ocasionar comprometimento estratégico empresarial. Tudo aqui que a gente falou é pautado em relação à estratégia. Você vai perceber que quando a gente fala em estratégia, deve estar alinhado com as outras áreas da empresa. Óbvio, não adianta o cara lá querer fazer aquele lanche gourmet, aquela coisa, tudo do setor de compras lá e fica barrando, querendo comprar a matéria-prima a mais em conta, igual a gente fala. Automaticamente você vai interferir na qualidade do produto em si. E não é a ideia aqui é outra. A ideia aqui é fazer o quê? Mostrar que existe objetivo. Se o objetivo é a qualidade, customização, automaticamente não vai ser o preço mais baixo. Aí o custo dessas matérias-primas e do geral, ela vai ter que ser feito o quê? Ela vai ter que ser diluída pela objetividade. Aí tem que estar ligado a todas as áreas da empresa. Marketing, finanças e óbvio a produção. É claro, o RH também, né? Então esses são os 5 objetivos, né, que nós vamos falar. Eu já dei uma prévia na última aula. Temos aqui a qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custo. Por exemplo, quanto mais alto aí a velocidade, automaticamente você vai fazer o quê? Vai aumentar o custo. Você entendeu como não dá para ligar tudo? Então, seu objetivo de desempenho não vai ser o custo mais baixo. Olha, tem como você entregar um produto customizado com alta velocidade? Não dá. Tem que esperar o prazo certo. Você percebe que não dá para ligar isso aqui, ligar diretamente à estratégia competitiva da empresa, junto com a manufatura. Aqui a gente vai começar a trabalhar e dar alguns exemplos para você. Aqui era um videozinho que eu ia mostrar para você que não dá para construir um avião em pleno voo, porque ele ia mostrar isso daqui, ó. Porque aqui no avião tem que trabalhar muito a confiabilidade. Então, automaticamente você não vai conseguir produzir um avião com tanta velocidade igual um carro. Mesmo que tenha uma linha de produção, os hangares, essas coisas, ele é feito a um. É mais lento o processo produtivo. Então aqui ele começa a falar algumas situações específicas sobre as áreas, tá? Aqui desses 5 objetivos de desempenho. Aqui a gente vai falar um pouco mais de qualidade, né? O que é qualidade? É conformidade coerente com as expectativas dos consumidores. Qualidade não está ligado, pessoal, ao ser caro. Pagar caro não quer dizer que é extrema qualidade.
Qualidade significa fazer aquilo que você prometeu. Se você comprou uma caneta lá, Bic, que é uma caneta do dia a dia, e ela tem que funcionar, ela automaticamente ali, ela... Qual que é a ideia da Bic? Uma caneta pro dia a dia funcionar, então ela não é mais cara. Mas ela tem qualidade? Tem, óbvio. É diferente daquelas canetas que você compra de um valor bem acessível, mas não escreve nada. Mas não tem como você comparar uma caneta Bic com uma Montblanc, que é grife. As duas escrevem, mas a finalidade de uma Bic é escritório dia a dia. Montblanc é o quê? É status, aí é para marketing, entendeu a diferença? Então a qualidade em si é conformidade coerente às expectativas dos consumidores. E automaticamente, quanto maior a qualidade de um produto específico, você comparar uma Montblanc, por exemplo, que é uma joia, é uma questão também do status da marca, o preço vai ser maior. Então não tem como você deixar o custo mais baixo, não coincide. Então a estratégia é outra, entendeu? Produção constante de produto e serviço dentro das especificações, menos erros de processo, diminuindo consequentemente os custos e aumenta a confiabilidade. Se a gente for ter uma aula de qualidade, a gente vai seguir muito longe. Aqui tem uns exemplos do que pode significar a qualidade. Ó. Vamos pegar essa aqui de ônibus. Tem vários exemplos, tá? Por exemplo, ônibus limpos e arrumados. Ônibus de função não emite poluentes. O horário é rigoroso. Isso pode significar qualidade. Aqui é para serviço. Ó. Funcionários corteses e amigáveis. Altamente, se você for seguir isso aqui, ó, vai ocupar mais planejamento. O funcionário, para ser cortês e amigável, ele tem que estar dentro de um treinamento de recursos humanos. Você vê que liga todas as áreas. Tem a questão salarial dele também, que ele tem que ser um valor diferenciado. Não pode ser geralmente um valor mais só um valor de mercado. Como é que você vai cobrar do cara uma coisa lá que você também não cumpre, né? O horário, você tem que ter um planejamento para atender isso daqui, esse requisito aqui, ó, tem que ser muito bem planejado, que demanda um certo custo. Entendeu? Então, isso aqui, alguns exemplos de qualidade. É a velocidade. A velocidade ele tem várias situações. Ela vai dar a ideia da diminuição do tempo percorrido entre a requisição e o recebimento de produtos ou serviços, tais como redução de estoques. A ideia não é só redução de estoques, é entrega rápida mesmo. Então, a resposta rápida à questão dos consumidores. Aí, fazer previsões futuras, entre outros. Óbvio, quanto mais rápido você é, a questão da qualidade é igual o exemplo da pizza, tá? Mas um sistema produtivo, por exemplo, é diminuição de estoques. E algumas coisas você pode até aumentar o estoque. Depende da situação, porque você tem uma previsão futura, você compra o estoque para agora. Ó, o que pode significar a qualidade, ou perdão, a velocidade? O tempo total de jornada do usuário atingido, usando esse exemplo aqui da empresa de ônibus, é mínimo. O tempo dele chegar lá no destino. Um supermercado, o tempo envolvido na transação total, desde a chegada à loja e a realização das compras do retorno do consumidor à sua casa é mínimo. É imediata a disponibilidade de bens, algumas coisas interferem em custo também. A confiabilidade ou confiança, que agora é o outro dos 5 que a gente está falando, ela significa fazer as coisas em tempo para os consumidores. Essa é confiável, em você entregar, cumprir o que foi prometido, tá? Tudo isso aqui é confiança. Então, para você ter uma ideia, a confiança pode ser o quê? Vamos pegar o hospital aqui que está em primeiro. A proporção de consultas canceladas é mínima, ele é confiável. As consultas são realizadas dentro do horário programado, sem atrasos. Os resultados de raio-x são entregues como prometido no tempo certo. Vamos pegar uma empresa de ônibus. Ela cumpre o horário fixado em todos os pontos do trajeto, é extremamente confiável. Mantém assentos disponíveis para os passageiros. Então isso aqui pode ser tudo confiabilidade. Temos a ideia também da flexibilidade. Bom, voltando à ideia aqui, a flexibilidade, essa é capaz de alterar a operação de alguma forma. Pensa muito numa situação de customização, né? Você pode ter flexibilidade de produto e serviço, modificar uma operação, ser um produto flexível, customizar, mudar uma cor. O composto mix, que pode ser o composto mix, alterar uma forma, uma formulação, o volume, às vezes você entrega menos ou mais, entrega, alterar o tempo, tudo isso aqui é flexibilidade. Para você ter uma ideia, tá aqui. Perdão. Um dos efeitos externos benefícios da flexibilidade é a maior habilidade de uma operação de fazer coisas diferentes
para diferentes consumidores. Assim, a alta flexibilidade fornece a habilidade de produzir uma variedade alta de produto e serviço. Percebe que tem uma variedade alta? Variedade que pode ser o quê? Customização, alto. O mix, a gente deixa aqui o exemplo, uma Harley Davidson, por isso que ele já não é barato, porque tem muita flexibilidade. E automaticamente questão do custo. Algumas empresas envolvem a flexibilidade de tal forma que seus produtos e serviços são produzidos para atender consumidores individuais. É uma customização individual. Aqui a gente tem, por exemplo, uma ideia de flexibilidade. Vamos pegar a empresa de ônibus aqui. A introdução de novas rotas, grande número de locais e serviços, habilidade de ajustar a frequência de serviços, de programar-se para as viagens. Vamos pegar um supermercado. Gente, é só você comparar, por exemplo, se você pega um supermercado que fica em bairro, ele tem menos mix de produtos, ele é menos flexível. Que é diferente de um supermercado que você fica num bairro de uma classe mais abastada. Lá ele vai ter uma variedade maior de frutas, legumes, assim vai. Mas isso aí depende de nicho, né, pessoal? Então é marketing também que tem que se pensar. Aqui no supermercado, introdução de novos bens de promoção, ampla variedade de bens estocados, habilidade de ajustar-se aos números de consumidores atendidos, habilidade de repor estoques de item que falta ocasionalmente. Isso é tudo flexibilidade. E custo aqui. Foco em custo é a ideia do preço baixo, mas para ter um preço baixo você tem que ter os seus meios de produção baixos. Você deve ter a aquisição da matéria-prima, estoque, armazenagem, reduzir custos, tá? Algumas colocações, óbvio, né, que um objetivo universal atraente para todas as empresas é ter os custos baixos. Em algumas empresas não tem como você fazer isso, óbvio. Então, todas as operações possuem interesse em manter seus custos tão baixos quanto possível, desde compatíveis com o nível de qualidade, velocidade, confiabilidade e flexibilidade que seus consumidores demandam. Aqui um demonstrativo de situação, tá? Do que o custo pode significar. Redução de custo pode ser, por exemplo, uma empresa de ônibus. A ideia das tecnologias, instalações, materiais de serviço, custo de funcionários. O que o custo pode significar. Aqui a gente tem 4 exemplos para vocês olharem. Isso aqui já foi tudo enviado no material, tá, pessoal? Mandei tudo em PDF. E aqui a gente tem um princípio, a ideia dos objetivos de desempenho colocado aqui para vocês, ó. Então, o que a qualidade pode significar? A flexibilidade, qualidade, processos livres de erros, alta produtividade, flexibilidade, mudar, por exemplo, seu mix de produto, confiabilidade, operação mais confiável, rapidez, atravessamento rápido. Chegamos a uma produtividade total e tudo isso aqui tem a ideia do custo, buscando a questão da margem e os preços de produção. Então, para encerrar essa pequena parte que a gente está falando dos fatores, os objetivos de desempenho, a gente tem aqui, ó, fatores competitivos e objetivo de desempenho. Por exemplo, o que os consumidores valorizam? Preço baixo? Meu foco tem que ser o quê? Custo. Pô, meus consumidores, alta qualidade. Eu tenho que ter qualidade alta. Cara, se eu tiver uma qualidade alta, buscando insumos de primeira linha, coisa e tal, automaticamente sobe custo. Meu foco em si não vai ser o custo mais baixo, porque aumenta o custo. Entrega rápida, vou focar o que? Velocidade, que é rapidez. Entrega confiável, confiabilidade. Produtos e serviços inovadores, mix de produtos, flexibilidade. Ampla variedade de produtos, que é o nosso mix, flexibilidade. Alterar prazo e quantidades, flexibilidade. Então depende muito, só que são situações conflitantes, né, pessoal? Porque assim, eu consigo entregar um produto de alta qualidade a um preço baixo? Entendeu o que eu quis dizer? Aí depende do seu foco, do seu objetivo. Em relação aos objetivos de desempenho, a empresa precisa estar atenta a 2 aspectos básicos. Primeiro, identificar necessidades dos consumidores. Segundo, saber como atender tais necessidades.
A forma com que a empresa aborda essas duas questões define a capacidade competitiva da empresa, sua competitividade perante o mercado. Agora, pessoal, a gente vai analisar aqui, por exemplo, a ideia dos objetivos de desempenho. Olha como é que funciona. Eu analiso as necessidades dos consumidores, as ações dos concorrentes, percebe que vai bem na parte estratégica, e o ciclo de vida do produto ou serviço. Esse ciclo de vida aqui, a gente vai abordar em aulas mais adiante, tá, pessoal? Deixa eu deixar um asterisco aqui para você entender o que é ciclo de vida. Entramos agora, então, em estratégias de manufatura. Manufatura, produção. Vamos analisar estratégias. Pessoal, deixando claro que é o seguinte, essa primeira parte da disciplina ela é mais teórica, depois a gente entra só em cálculo. Então tem que formar uma base teórica bem sólida, para depois a gente entrar em cálculos para você entender para que você faz esses cálculos, tá? Vamos falar então de estratégias de manufatura. Então, o que são essas estratégias de manufatura? São decisões que a gente analisa e isso vai em encontro diretamente com o PPCP. Essas decisões têm o que tem isso? O que são as decisões? O PPCP é planejamento, programação e controle da produção. Uma estratégia é fazer para estoque, é não ter estoque. Então é isso que a gente vai abordar, entendeu? São estratégias de manufatura. O quanto produzir, o quanto que eu vou comprar, quando produzir, quando eu vou comprar. Entendeu? É isso daí. Então nós temos aqui, ó, fabricação para estoque. Você fabrica para estoque produtos não padronizados. Esses produtos aqui são de baixa customização. Você põe em linha, produz, gera estoque e vende, porque já tem pedido. Por exemplo, a nossa caneta Bic lá, aquela Bic da cor azul. Cara, produz sob demanda, porque é uma caneta que vai sair mesmo, então gera aquele estoque, tem vários pedidos, entendeu? Só que ele é o quê? Não é customizado? Não. Baixa customização. Então vou fabricar para estoque. O MTS significa Make to Stock. É uma estratégia. Aqui eu tenho fabricação sob encomenda. São produtos o quê? Mais customizados. Você sabe o produto final, porém tem a situação da customização. Você acaba fabricando sob encomenda. E você acaba estocando subcomponentes aqui no caso. Por exemplo, as cores que mais saem, preto, vermelho, será que está na modinha? E só que o produto final é desenvolvido a partir do contato com o cliente. Aí os prazos são maiores porque tem um certo grau de customização. E são projetados juntos com o cliente. Então é o make to order, que é feito sobre ordem. Aí temos a engenharia sob encomenda. Ela é uma ideia de montagem sob encomenda e são feitas a partir de decisões dos clientes. Não há possibilidade de serem mantidos estoques, pois esse ambiente é como se fosse uma extensão do fazer sob a ordem. Não entendeu? Cara, engenharia sob encomenda para você gerenciar a produção é a construção de prédio, casa, pensa em construtoras, MRV, o que cada prédio. Você pode usar ali barra de ferro que sobram de uma obra para outra, mas são os custos orçados. Mas o acabamento, a tinta, essas coisas, algumas coisas não são padronizadas. Uma ponte que pode ser única, quantidade de ferro, a pintura, um determinado prédio. O prédio vai ser azul, aí você compra a tinta na quantidade mais correta possível, mais próxima. Até mesmo porque se sobrar tinta você não tem onde usar, a cor é muito difícil de você trabalhar com cor. Entendeu? Aí nós temos montagem sob encomenda, o mais comum de falar sobre isso daqui é a ideia de restaurantes, aqueles fast foods que você não sabe a quantidade certa, os sabores que vão sair, você acaba estocando os subcomponentes. Até deixar aqui um exemplo bem claro que são os cardápios. E quais são os subcomponentes? Se você tem lá uma rede de fast food, é um hambúrguer. Você não sabe se o cara vai pedir com 2 hambúrguer, se é com um. Mas você estoca um pão, todo mundo vai querer o pão, né? Um lanche com hambúrguer. Então você acaba estocando o quê? Os subcomponentes para gerar um produto final, os subconjuntos, que são a parte do estoque. Esse é a montagem sob encomenda. Tem um caso de demanda aqui, tá, pessoal? Tirado do livro do Slack, 2009.
tá? Esse aqui tem no material de vocês. Tem a respostinha lá no material. Dê uma olhadinha e vê se vocês conseguem acertar essa questão. Dá um pausezinho aqui para vocês fazerem. Continuando então. Assinando no caso acima, existe um ambiente de manufatura. Qual seria o melhor posicionamento em relação ao ambiente desse sistema produtivo? A, B, C, D ou E? Fabricação para estoque, fabricação sob encomenda, engenharia sob encomenda, montagem sob encomenda. Resposta D. Pode ser conferido no texto, porque ele fala o seguinte. Inclusive no próprio texto. Empresas de fast food costumam estocar subconjuntos, hambúrgueres, alface, que é o caso que eu havia explicado um pouco antes, para montar o produto. Então, essa é uma estratégia de manufatura, de produção. Vamos começar a entrar em just-in-time. Vocês vão cansar de ouvir falar de just-in-time, operações enxutas. Tem que ter uma base muito forte sobre operações e gestão, essa parte de gestão enxuta. Isso aqui é muito alto. Hoje a gente tem gestão, o Lean Manufacturing, Lean Production, Lean Construction. Lean é enxuto, tá? E todas são oriundas desse just-in-time. Just in time. A ideia surgiu do Japão na década de 70 com a Toyota Motor Company. É uma filosofia simples, tá, pessoal, de administração da produção, que você vai gerenciar aspectos materiais, qualidade, arranjo físico, organização do trabalho e os recursos humanos. Just in time é basicamente isso. O componente certo, na hora certa, apenas quando solicitado, na quantidade certa. Marcou isso, é isso que é o just in time. Iniciar materiais, comprar só conforme a necessidade. A qualidade, a falta de qualidade é um erro inaceitável, porque os custos da falta de qualidade são muito altos. Ah, isso não funciona. Pergunta para a Toyota para você ver. O carro da Toyota não quebra, para você ter uma ideia. O arranjo físico, né? O arranjo físico é o chão de fábrica. O jeito que o trabalho é organizado e os próprios recursos humanos. Essa ideia surgiu no Japão lá quando Eiji Toyoda foi para os Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial para entender o parque fabril de outras empresas. Ele foi para os Estados Unidos e viu que lá haviam vários modelos de carro, esse tipo de coisa. E o produto lá deles era em linha, em massa. E ele queria adotar isso no Japão, mas era uma realidade diferente, porque o Japão estava se reconstruindo, havia muitos players querendo entrar, players são concorrentes. Entrar no Japão e o cara não sabia o que fazer. Aí ele montou a ideia da Toyota. O que é a ideia? Vender o que está produzido. Então você vende o carro, aí você monta a entrega, sem estoque. Então se fabrica em lotes rápido, entendeu? Já monta e já vai embora. Porque já está vendido, então tem um prazo de espera que é o pagamento. Você pode ver que a Toyota não trabalha com estoque, é só just in time. E isso aumentou o fluxo de caixa, óbvio, qualidade total, porque a falta de qualidade gera prejuízo. Aí como assim? Pô, o cara vai lá, uma peça que o cara montou errado, chega lá na frente, a peça foi pro motor, o motor está dando problema. Você perdeu desde a mão de obra, lixar a peça, sei lá se pintou alguma peça ou não, você perdeu tudo. Aí você reprova, então, a qualidade absoluta desde o começo. A ideia é do tipo, autonomia do funcionário. O cara pode parar a linha que se identificar um problema sem precisar passar por um gerente, porque ele vai lá e para e resolve o problema, entendeu? Isso é para diminuir os custos de produção. Mas aí tem a gestão de pessoas. Inclusive quando ele voltou do Japão lá, que ele voltou pro Japão, ele mandou um terço dos funcionários embora. Aí falou, teve muito protesto na época, mas ele falou, quem ficar agora vai receber por produção, mas vai ter que ser uma pessoa versátil, trabalhar em várias frentes de trabalho. Essa é a ideia do just in time. Para você implantar um GIS, tem que entender o seguinte, foco sistêmico, olhar todas as áreas da empresa, não adianta só pensar no chão da fábrica, porque ele vai pegar o quê? O técnico, operacional e o humano, porque é uma filosofia. Ser implementado respeitando cada característica de cada empresa, porque cada empresa é diferente. Qual que é a ideia? Trabalha com fluxo puxado, nivelamento da produção. Eu vou explicar certinho o que é o fluxo puxado. Não existe estoque, só puxa quando é necessário. Redução dos lead time de setup. Lead time é o tempo que vai desde a aquisição da matéria-prima até a entrega do produto final. Então eles queriam parceiros ali, pessoas que fossem seguir essa sequência
mas essa sequência de lead times reduzido para manter um fluxo contínuo. Setups é troca de ferramentas das máquinas. Trabalhar muito a manutenção preventiva, por quê? Porque se você tem falhas numa máquina, ela dá mais prejuízo parado ou passando por uma manutenção corretiva do que uma preventiva. O papel dos estoques busca ser estratégico, não ser porque o estoque é um material que você compra, você vai pagar e vai ter que produzir para depois entregar, para depois receber. Então tem que ser estratégico. Senão ele quebra o seu fluxo de caixa, né? Tamanho de lote. Então lote determina o tamanho do lote. Do lote, fabricação em pequenos lotes. Quer dizer, o que ele fazia? Ele vendia lá 100 carros. Comprava pressa, custos para produzir para 100 carros. Passava 100, já tinha outros 100 e vinha entregando sempre em lotes. Lote de 100 em 100, de 1000 em 1000, 2000, 2000. E o exemplo que eu falei de qualidade é inaceitável. A mão de obra. Direto os operários são responsáveis pela qualidade, comentei agora há pouco. E os gerentes, os demais, são apoiadores deles. Organização, limpeza, melhoria contínua tem que ser um objetivo de melhoria, tem como objetivo melhoria contínua no processo produtivo por meio da redução de estoques. Isso aqui é a analogia do lago, porque o estoque, quando o estoque é alto, tá aqui o estoque, isso aqui é alto, tá vendo? Os problemas são disfarçados. Por exemplo, operador destreinado, porque se tem estoque, o cara às vezes está fazendo errado, dá muito retrabalho, surgem os problemas, entregas atrasadas com produtos defeituosos, refugo, retrabalho, gera fila. E quando o estoque começa a ficar baixo, esses problemas vão aparecendo e você começa a solucionar. E existe a ideia da melhoria contínua. Aqui a gente tem uma analogia. Então você tem aqui a situação. Ó. Esse aqui é o tradicional, que é o empurrado. Aqui para você ver, olha. Temos a disponibilidade de material, presença da ordem programada definida das previsões, sobre demanda e disponibilidade de equipamento. Então você vê aqui, ó, vai gerando estoque, vai gerando filas, acúmulo de material, estoques paralelos, e assim vai, até chegar na demanda. E o puxado não. Vendeu. Quanto você precisa? Ele vai lá e vai buscar, ó. Tá vendo? Olha a diferença disso para isso. Então esse aqui é o empurrado e esse aqui é o puxado. Diminuição de estoques, otimização da mão de obra. Tá vendo aqui, ó? Perca de material e matéria-prima. Essa é a diferença de um para o outro. Esse aqui é o JIT, Just in Time. Falou em puxado é o JIT. Falou em empurrado, que é o tradicional, é aquele ali, ó. Entendeu a diferença? Aqui a gente vai falar sobre os 7 desperdícios inaceitáveis. Vamos lá então, esses 7 desperdícios. Temos superprodução. Superprodução não quer dizer só material pronto, pode ser também outras situações, tal como espaços grandes. Isso é superprodução também, que você acaba pagando por esse espaço. Espera, material fica na espera para ser processado, como eu mostrei. Transporte, isso não agrega valor. Então na ideia deles é ter otimização do espaço, ó. Daqui para cá, ó, tá vendo? Ó? Uma linha de produção em sequência. Transporte daqui de um lugar para outro não agrega valor, então geralmente a proximidade. Processamento, ser simples, não perder, não se demanda muito tempo com processamento. Movimento, defeitos e estoques. Aqui são 7 desperdícios inaceitáveis dentro do JIT. Como a filosofia japonesa, eles consideram assim metas inatingíveis, mas devem ser buscadas. Por exemplo, 0 defeito, tempo 0 de preparação de máquina, estoque 0, movimentação 0, quebra 0, lead time 0 e lote único. Então esses são aqui as metas inatingíveis do JIT. Para que tenha o fortalecimento da ideia do just in time, temos a ideia de lotes reduzidos. Lembra que eu falei para você? De 1000 em 1000 unidades, de 100 em 100.
Isso é um lote reduzido, não são lotes grandes, você já produz e já entrega. Recebimentos frequentes confiáveis do que? Matéria-primas. A Toyota trabalha com um número reduzido de fornecedores, mas são confiáveis. O que automaticamente diminui o quê? O tempo de recebimento dessas matérias-primas já são adaptados ao sistema Toyota, aumentando também altos níveis de qualidade, que, como eu disse agora há pouco, foi com a eliminação da base de fornecedores, poucos fornecedores, mas bem empenhados. Todas as informações do projeto da produção estão disseminadas e compartilhadas para todo mundo saber o que está fazendo. Automaticamente temos aí os custos de reedição e aquisição. E considere também a localização dos fornecedores com a proximidade. Então o sistema JIT ele combate o desperdício. Atividades que consomem recursos e não agregam valor são eliminadas. A ideia é o componente certo, no lugar certo e na hora certa, somente quando solicitado. Quais são os resultados? Menos estoques, aumentando a lucratividade, diminuição dos custos, aumentando a lucratividade e melhor a qualidade. A consequência disso, óbvio, melhor retorno do capital investido. O cash é maior. Continuando, aqui a gente vai falar um pouco dos elementos básicos do JIT. Tempo de preparação de máquinas reduzido, tá? Redução máxima do tempo tem que ser rápido. Colaborador multifuncional, lembra que eu falei para você? O cara está com ênfase em mudanças. Para você ter uma ideia, no sistema Toyota, o cara é responsável pela máquina. Em pequenas situações, ele mesmo faz correções, ele faz a manutenção, uma troca de óleo, alguma coisa assim. O layout, estoque é mantido no chão e visual, para todo mundo poder ver a quantidade de estoques. Qualidade, projetado para expor erros, porque quando você expõe erros, você os corrige, não fica escondido. Fornecedor com entregas frequentes. E a ideia da melhoria contínua, sistema de Kaizen. Hoje tem que ser melhor que ontem, amanhã tem que ser melhor que hoje. Como que é feito isso? Caixa de sugestão. Algumas empresas que adotam essa ideia de melhoria contínua, os caras têm caixas de sugestão que os funcionários eles deliberam e vão colocando ideias de sugestão de melhorias. Num departamento, num processo, de forma a aprimorar a produção. Aqui é a ideia do Just in Time, do sistema GIST de produção, um esquema técnico, tá, pessoal? Não precisa se apegar porque a gente vai falar alguma coisa aqui ainda, depois você volta nele, tá? A gente vai falar ainda do sistema Kanban, do plano mestre, alguma coisa vocês já viram, colaborador multifuncional, o layout a gente vai abordar mais, as parcerias estratégicas a gente vai abordar mais, o controle da qualidade a gente vai abordar mais. Isso aqui é um esquema tático do JIT, só que tem algumas situações aqui que a gente ainda vai falar sobre elas, por isso não vou me apegar muito a ele. Programa médico vocês vão fazer até cálculo sobre isso, tá? Então, o programa mestre é com um horizonte de 3 meses, vislumbra desde o pós-trabalho, como também fornecedores, planejamento de produção uniforme. Isso aqui eu vou deixar aqui, a gente não vai abordar muito agora porque a gente vai falar dele lá na frente. A gente vai falar mais do Kanban, que é o sistema puxado por meio de cartões, tá? Ele trabalha por meio de sistema de containers. Container, pessoal, não é aquele container que vai dentro no navio que você deve estar pensando, aquele container grande, que é dentro da logística. Container na engenharia é tudo que contém algo, tá? Esse aqui é o... Ixi, tá todo torto essa bexiga aqui. Container que vai no navio, não. O container pode ser qualquer coisa que contenha algo. Uma caixinha, por exemplo. Uma caixinha que você põe, ela é um container. E ela que dita a capacidade máxima do container. Imagina se aqui fosse um engradado de cerveja. Ou de refrigerante que preferir. Ele não é... Vamos pegar de garrafa de 600 ml para 12. Se são 12 garrafas, ele não está limitando. Esse é o container. Você encheu, já deu a quantidade. Se cada container cabe 12 garrafas, então 10 containers são 120. Eu já sei, o container já me fala. Aí eu consigo controlar o estoque. Peças pequenas também. Se você encheu a caixinha de peça pequena, passa a régua, o peso dela de 1 kg,
1 quilograma refere ali, por exemplo, 300 mil peças. Lógico, ele não pode ser engessado, então coisas muito pequenas não é aconselhável você ficar pondo JIT em tudo, tá? Então, geralmente a gente trabalha muito com subcomponentes. No motor, por exemplo, é um motor montado, alguma coisa do gênero. Entendeu o que é um container? Então, quando todos os containers estão cheios, a máquina para de produzir. Kanban é isso aqui, ó. Kanban é quadro. Imagina o seguinte, você tem lá 10 caixinhas de cerveja. Estão lotadas aqui, ó, 10. Deixa eu só arriscar aqui para você entender. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí você tem a mesma quantidade aqui do outro lado. Vou colocar duas pilhas aqui. Temos 10 caixas de cerveja. A sua demanda é para 120 unidades. Como que eu sei? Porque o container já limitou a unidade. Cada uma tem 12. Se eu tenho 10 caixas, são 120. Essa é a minha demanda. Se eu estou com todas as caixas aqui, onde que está meu cartão? No verde. Depois eu tenho o amarelo e o vermelho, que é o disparar para produzir. Aí o que acontece? Eu vou lá e pego uma caixa. Beleza, peguei uma. Ah, tá no verde, consumi pouco. Peguei a segunda, tá no verde. Como que eu sei? Porque os cartões... A borracha apaga tudo, caramba. Eu vou tirando. Por exemplo, o cartão está aqui na caixa. Tá? Eu peguei a caixa e levei ela, eu volto o cartão no quadro. Peguei a caixa e levei ela, eu volto o cartão no quadro. Onde que eu tô? Tô no verde. Beleza? Tô no verde. Quando eu chegar no amarelo, o que quer dizer o amarelo? Alerta. Eu começo a preparar a máquina a produzir. Chegou no vermelho, eu começo a produção. Quando o cara tira a última caixa aqui de baixo, que eu coloco o cartão aqui, eu já estou produzindo. Aí eu coloco todas as caixas aqui de volta, pego os cartões do quadro e coloco cada um em uma caixa. Entendeu? Alguém precisa mandar produzir? Não. Eu vou produzir que está no vermelho. Ah, tá no verde. Eu vou mexer? Não. Quando está no vermelho eu mexo. Entendeu? Hoje isso é mais sofisticado. Esse aqui é o sistema que começou com o Just in Time, mas antes hoje ele é eletrônico, tá? Mas a base do JIT, do sistema Kanban, é isso aqui, ó. Kanban significa quadro e tem os cartões. Aí os cartões estão colocados nome de peça, descrição, o lote, tem os cartões de transporte para você saber que o produto em si está transitando por dentro da fábrica para não ter que produzir. Então o Kanban tem esses cartões aqui, ó. Geralmente é confeccionado conforme cada empresa, pode ser de papelão, de plástico, mas desde que seja durável, tá? A ideia é a movimentação dos materiais, que todo mundo possa olhar, por isso que falou estoque no chão. Sistema de controle por meio de container, lembra que o container que foi desengradado. É uma gestão à vista, porque eu só vou produzir quando estiver no vermelho. Começa a produzir no amarelo, preparar a máquina, no vermelho eu produzo, não precisa ninguém mandar, eu estou vendo que precisa produzir. Cartão pode ser confeccionado conforme cada tipo de empresa, ou conforme necessidade. É os tipos de cartões, que é aquele de produção que te manda produzir e aquele de transporte para mostrar que o item, o produto está sendo transportado, então você ainda pode aguardar. Entendeu? É assim que funciona um sistema de cartões. Aqui algumas ideias dos tipos de cartões, como funcionam. Sistema pautado no uso de sinalização. Verde, amarelo, vermelho, você tem um quadro lá. Que você olha nos quadros, você vai ver os cartões demonstram que precisa produzir ou não. A sinalização com base em cartões Kanban nos painéis porta-Kanban podem ser utilizados por outros meios que não cartões para passar essas informações. Quais são os outros meios? Hoje é muito mais eletrônico. Existe o sistema Kanban, mas ele é eletrônico. Os convencionais são confeccionados de material durado para aguentar borrachada. Cada empresa confecciona seus próprios cartões de acordo com a necessidade de informação. Esse quadro aqui ele pode ser ajustável conforme demanda, ora mais cartões, ora menos cartões. Então ele não é inflexível também, conforme a demanda. Aqui é um exemplo de um cartão de produção, né, também conhecido como cartão de processo, e ele autoriza a produção, que é o sistema que eu mostrei para vocês. Aqui o transporte, só para mostrar que o produto, a peça em si está sendo transportado. Geralmente a gente busca manter um
número reduzido de cartões, você não vai colocar cartão do cartão. Geralmente é para kit montado. Ah, o motor montado, tá faltando motor, entendeu? Porque senão fica muito cartão espalhado pela fábrica. Aqui é o porta-cartões, o Kanban em si, como ele funciona. Verde, tá de boa. Requer atenção e requer urgência. Ó, o número total de Kanbans. O verde está ok. Aqui é o ponto do pedido. Vocês vão estudar isso aí na parte de logística, recursos materiais. Aqui já está no estoque de segurança que você começa a produzir para repor. É por isso que ele fala, gestão visual, todo mundo está vendo, precisa ninguém mandar produzir. Aqui eu estou preparando a máquina no amarelo. Começa a produzir, chegou no vermelho, já estou entregando a peça produzida sem que falte no estoque. Ela é visual. Aqui o sistema, para o funcionamento desse sistema, ele tem que ter algumas situações, tá? Regras. O que são regras? Primeira regra, o processo subsequente, o cliente deve retirar do processo fornecedor os itens de sua necessidade, quantidade, tempo temporário, nas quantidades e no tempo necessário. É puxar. Esse é o sistema de puxar. Entendeu? Por exemplo, você vai pegar lá, o cara olha no cartão, no quadro. Ele vai puxar o cartão para começar a produzir. Então a primeira regra do sistema é a chave do puxar a produção, diferenciando do sistema tradicional. Eu só vou chamar quando eu preciso. Qualquer requisição de itens sem o cartão autorizando é proibida, porque senão você quebra o sistema e gera estoque, coisas sem necessidade. Segunda regra, deve-se produzir os itens apenas nas quantidades, por isso que tem a ideia do container, encher o container, não precisa pôr mais. A ideia aqui mesmo é limitar o estoque, produzir só o que é necessário. Aí você... A mão de obra é melhor aproveitada. Você vai evitar a gente produzindo o que não precisa, material para estoque para ficar parado. Então, produção que não é pedida pelo cartão, você não vai fazer. Você vê que a ideia é bem simples do sistema Kanban, pautado no JIT. Produto com defeito você não manda para frente. Essa é a terceira regra. Tudo que tem defeito você não pode mandar para frente, porque vai atrapalhar o processo, vai chegar na frente, vai... Imagina assim, você está... Existe uma linha, uma sequência de produção. Você tem que lixar, para depois pintar, para depois embalar. Se deu problema na lixa, você mandou para frente. Você pintou e você embalou. Aí lá na frente deu problema. Quer dizer, você perdeu só a lixa? Não, daí você já perdeu a tinta e a embalagem. Então você não manda produto com defeito, você corrige na base. Entendeu? É importante a qualidade total inserida no sistema produtivo por meio da padronização de operações. Tudo padrão. Padrão não ter erro. Aí tem os gabaritos, outras situações. A gente vai abordar isso também mais adiante, tá? Que a gente vai falar do Lean, e o Lean é um derivado do JIT, que na verdade é a mesma situação, tá? E vai mostrar para você padrões, como você faz isso. A filosofia do JIT na flexibilidade do entendimento da necessidade dos clientes internos e externos se propõe a trabalhar com pequenos lotes, o que não dá margem à existência de itens defeituosos nos lotes. Clientes, a Toyota tem a ideia do seguinte: existem os clientes internos e externos. O externo é o consumidor final. Então, para você satisfazer o consumidor final, o cara que está na linha de produção ele tem que entender o seguinte, que existem os clientes internos. Esse cara aqui ele faz a lixa. Então ele é fornecedor que manda para esse cara aqui que vai pintar. Então esse cara aqui que vai lixar, ele já tem que ter ideia que o próximo da linha é o cliente interno. Se todo mundo faz certinho, quando chegar aqui no cliente final vai chegar tudo ok. E cabe esse cara aqui, que é cliente, falar: pô, cara, você pegou a peça e tá mal lixada. Ele devolve, ele barra. Aí ele lixou certo, mandou. O cara pintou certo. Esse cara que vai pintar, ele deixa de ser cliente para ser fornecedor desse cara. Entendeu? Essa é a ideia do cliente interno. Quarta regra: o número de cartões deve ser mínimo, para não ficar muito complexo, sabe? Então, geralmente, ele é colocado em kits. Você vai lá, em vez de você pegar a pecinha mínima que vai montar um rotor de um motor, você já considera o kit.
Entendeu? Que vai aqui 300 pecinhas mínimas aqui, 300 rebitinhos. Você não coloca os 300 rebitinhos aqui, os 300 parafusinhos. É o kit do que? Do rotor montado. O princípio do melhoramento contínuo, todos envolvidos no processo devem buscar alternativas para trabalhar sempre com a mínima quantidade de estoques em processo. Quinta regra, a gente está praticamente aqui encerrando, tá, pessoal? Tranquilo. O sistema deve adaptar-se a pequenas flutuações de demanda. Cara, se seu cartão está lá no quadro Kanban e toda hora você está com ele no vermelho, você tem que aumentar a quantidade de itens produzidos. Então ele se adapta, você aumenta o número de cartões. Você vai produzir mais. Aí chega um período lá que você não vai produzir mais. Você vai lá e tira um pouco de cartão. Entendeu? Isso que ele faz se adequar. De respeito à capacidade do sistema em absorver pequenas alterações a curto prazo na demanda, sem necessidade de intervenção do PPCP, Planejamento, Programação e Controle da Produção, no sentido de alterar o número de cartões. O sistema tradicional de emissão de ordem de produção não existe a possibilidade de responder rapidamente a variações de curto prazo na demanda. No sistema Kanban, esta adaptação se dá de forma simples e natural, dentro da lógica de puxar a produção no momento, pois o mesmo foi projetado para trabalhar pequenos lotes em tempos de ciclo operacionais balanceados. Resumindo, é o seguinte: pequena flutuação de demanda. O número de cartões vai ser o suficiente. Eu vou até pintar aqui para você entender. Rapidinho, tá? Não aguenta as pontas aí. Aqui é o verde. Aqui é o amarelo. Aqui é o vermelhinho. Opa, vermelho fio. Vou pintar aqui de novo. Pronto. O que vai acontecer numa pequena flutuação de demanda? Você tem os cartões aqui, ó, tá no verde. Aí tá usando muito cartão, tá chegando rápido no vermelho. O que vai acontecer? Chegando rápido no vermelho. Vai aumentar a velocidade de produção. Os caras vão produzir mais. Isso em pequenas flutuações. Em flutuações maiores, não quer dizer que o sistema é engessado. Aí você pode aumentar o número de cartões. Entendeu? É isso que ele está dizendo aqui. Na próxima aula, a gente começa a falar dos tipos de sistema de produção. Produção em linha, produção em massa, produção contínua, customizado, esse tipo de situação. A gente estar encerrando esses assuntos teóricos, vai ter, geralmente eu divido os assuntos teóricos em duas partes, para a gente começar já os cálculos, que são de grande importância. Eu estou segurando a parte de cálculos para poder voltar presencial, que eu sei que o pessoal tem muita dificuldade em cálculos, tá? Mas, enfim, é isso. Beleza, pessoal? Qualquer coisa, estamos à disposição. Obrigado.